O porão da locadora Estrela cheirava a mofo e poeira acumulada de décadas. Era julho de 1977 e Marcos, o descolado da turma, empurrou uma pilha de fitas VHS empoeiradas com o pé. "Olha isso", murmurou, erguendo uma fita sem capa, apenas com um rótulo manuscrito em letras tremidas. Instituto Blackwood, não assistir. Carla, sempre cética, revirou os olhos. Provavelmente só pornô dos anos 60. Zombou, mas Jorge, o nerd do grupo, ajustou os óculos com um ar intrigado. Blackwood, isso não é aquele internato abandonado? A curiosidade falou mais alto. Na salinha dos fundos da locadora, onde ficava o velho aparelho de VHS, a fita começou a rodar com um chiado perturbador. As imagens tremeluziam. Câmeras de segurança mostravam corredores escuros, alunos em pânico correndo, batendo nas paredes. Uma voz distorcida sussurrou: "Fujam do quarto 13, antes que a tela ficasse estática." E então, por um único segundo, um rosto deformado apareceu. Olhos esbugalhados, boca aberta num grito silencioso. Lucia, a mais sensível do grupo, jogou o copo de refrigerante no chão. "Desliga isso!" Mas era tarde demais. Marcos já estava com os olhos brilhando. "Isso é real. Precisamos ir lá." Jorge tentou ser a voz da razão. Blackwood fechou em 1973, depois que 7 alunos desapareceram. Todos eram do quarto 13. Dizem que o diretor, um tal de professor Castell, fazia experimentos ilegais lá. Carla cruzou os braços. Lenda urbana, nada disso existe. Mas a fita ainda tremulava na tela, como se estivesse rindo deles. 3 noites depois, os 4 estavam diante do internato Blackwood, um monstro de tijolos escuros e janelas quebradas. O vento assobiava entre as árvores mortas do pátio. As lanternas de filme 8mm que Jorge trouxera projetavam luzes fracas e oscilantes, criando sombras que se contorciam nas paredes. O lugar parecia respirar. Dentro, o cheiro de mofo era pior, misturado com algo doce e podre. Carteiras velhas estavam empilhadas, algumas com nomes riscados à faca. Todos do quarto 13. Um relógio de parede coberto de teias de aranha estava parado em 1h13 da madrugada. Foi Lucia quem encontrou o diário escondido atrás de um tijolo solto. A capa estava manchada de algo marrom. Ao abri-lo, uma frase saltou na primeira página: "Ele nos ouve pelas paredes." O corredor terminava numa porta marcada com um 13 desbotado. A maçaneta rangeu quando Marcos a girou. O quarto estava intacto. Uma cápsula do tempo. Carteiras alinhadas, um quadro negro com equações que não faziam sentido, e no chão, Carla iluminou com a lanterna. Sangue seco formando um 13 grotesco. Foi então que a porta bateu atrás deles com um clique metálico. Trancada. "Não foi eu! Zrênia!" gritou Jorge, puxando a maçaneta inutilmente. A lanterna de Carla caiu, rolando até parar no centro do número pintado em sangue. Quando a luz oscilou para cima, Jorge não estava mais lá. Apenas seu boné caído no chão, com 3 arranhões profundos na aba, como se algo o tivesse arrastado para as sombras. E então, das paredes, um sussurro. Bem, a lanterna de Marcos tremulava como um coração em pânico. O boné de Jorge no chão, com aqueles 3 arranhões profundos, era a única prova de que ele estivera ali segundos atrás. "Jorge! Component placement!" Carla gritou, sua voz ecoando pelo quarto vazio como se as paredes a engolissem. Nenhuma resposta. Apenas um silêncio pesado, cheio de algo que não era exatamente ausência. Era expectativa. Lucia foi a primeira a anotar o diário embaixo de uma das carteiras. A capa de couro estava úmida, como se tivesse suado. "Sofia M., turma 13", lia-se na etiqueta. As páginas se abriram com um estalo seco. 3 de novembro de 1973. O professor Castell nos levou ao quarto 13 à meia-noite. Disse que podia apagar nossos pecados, nossos medos. Mentira. Eu vi o que ele realmente alimenta. As últimas páginas estavam cheias de rabiscos frenéticos. Desenhos de uma criatura sem rosto. Apenas 2 olhos brancos como bolas de algodão sujo. E uma frase repetida até rasgar o papel. "Está na parede."
Foi então que o gravador começou a tocar sozinho. Um clique mecânico e então uma voz distorcida. Profissional demais para ser humana. Teste número 13. Sujeito gritou por 6 horas antes de silenciar. O quarto aceitou a oferta. Lucia recuou, esbarrando em Marcos. Isso é uma gravação do professor? Zrenia, ela sussurrou. Antes que alguém respondesse, Marcos engasgou. No fim do corredor, uma silhueta. Alto demais para ser Jorge. Alto demais para ser humano. Quem é? Tch. Marcos deu 2 passos à frente, a lanterna levantada como uma arma. A figura não se moveu. Apenas desapareceu quando a luz a atingiu. No lugar, apenas um espelho quebrado, refletindo seu próprio rosto pálido. E então, seu reflexo sorriu. Lentamente, como se cada músculo doendo, os cantos da boca se levantaram num rictus que não era dele. As lanternas piscaram. Quando a luz voltou, as sombras nas paredes já não seguiam suas formas. Elas se contorciam independentemente, alongando-se até o teto como dedos de um afogado. E então, nas teias de aranha que cobriam as vigas, palavras se formaram como se escritas por mãos invisíveis. Trazem-me mais 13. Carla foi a primeira a correr. Precisamos sair agora. Ela agarrou a maçaneta da porta, trancada, é claro, e começou a bater com os punhos. Foi quando o armário atrás dela se abriu com um rangido. Dentro, apenas escuridão. E então mãos, ossudas, com unhas longas e amareladas, saíram como tentáculos, agarrando seu casaco. Socorro! Ela começou a gritar antes de ser puxada para dentro. O armário se fechou com um baque. 3 segundos de silêncio. A porta se abriu devagar. Carla saiu. Mas algo estava errado. Seus movimentos eram mecânicos, como uma boneca de corda. Ela virou para os amigos e, quando falou, não era sua voz. Era algo mais profundo, mais velho, saindo de sua garganta como um parasita. O professor está voltando. E então, do fundo do corredor, um som que gelou seus sangues. O arrastar. O assobio ecoava pelo corredor. Um som agudo e antigo que parecia furar os tímpanos. Carla, ou o que havia se apoderado dela, mantinha os olhos fixos na escuridão, um sorriso mecânico esticando seus lábios. Ele vem, sussurrou com a voz cheia de estática, como um rádio mal sintonizado. Marcos empurrou Lucia para trás de si. O que diabos é você? Zrenia, ele gritou para a coisa que usava o corpo da amiga. A resposta veio de outro lugar. O projetor ligou sozinho. Um feixe de luz poeirenta cortou a escuridão, revelando slides que se trocavam com cliques fantasmas. As imagens eram nítidas demais para o horror que mostravam. Alunos de uniforme amarrados a cadeiras, bocas escancaradas em gritos silenciosos. O professor Castel, sempre com o rosto borrado, como se a própria fotografia se recusasse a revelá-lo, curvado sobre uma mesa de experimentos. O último slide mostrou crianças enfileiradas, todas com os olhos voltados para algo fora do quadro, pupilas dilatadas de terror. Sangue escorria de suas órbitas como lágrimas vermelhas. Lucia engoliu seco. Eles estão olhando para... O quê? O som de passos pesados no corredor respondeu por ela. Algo estava vindo. Foi então que Jorge apareceu. Ele emergiu da escuridão como um sonâmbulo, a camisa rasgada e os olhos vidrados. Jorge! Component placement. Marcos agarrou seu braço, mas soltou imediatamente. O pulso do amigo estava crivado de 13 marcas de agulha, pequenos furos negros que formavam um padrão circular. Precisamos ir embora antes da 1h13, Jorge repetia, monotônico, como se alguém o controlasse por fios invisíveis. Um tic-tac súbito encheu o ar. Todos os relógios do internato, que há anos estavam parados, começaram a funcionar ao mesmo tempo. Os ponteiros giravam loucamente, todos se alinhando para 1h13 da manhã. As portas ao longo do corredor começaram a bater em sequência perfeita, cada uma mais perto que a anterior. Bang, bang, bang. Como passos de um gigante. Carla, ou o que havia nela, riu, um som rouco e úmido. É hora da aula, disse antes de agarrar Marcos pelo pescoço com uma força desumana. Ele esperava dor,
mas seus dedos eram gelados como cadáver. Um precisa ficar para os outros saírem, ela sussurrou, jogando-o dentro do quarto 13 e trancando a porta com um clique final. Através da janela embaçada, Marcos viu a silhueta. Alta demais para caber no corredor, ela se movia em espasmos, como um filme em câmera lenta. Seus contornos tremeluziam, às vezes humano, às vezes algo com membros a mais. O assobio agora era um zumbido mecânico, o som de alimentação antiga ligando. Jorge e Lucia recuaram, mas Carla apenas abriu os braços, como uma criança correndo para o pai. E então, quando a coisa se curvou sobre ela, a agulha brilhou na escuridão, um ponto de luz cruel apontado para o pescoço de Marcos. Ele conseguia sentir o frio do metal antes mesmo do toque. Aquele mesmo frio que emanava das paredes do quarto 13, como se o próprio cômodo estivesse vivo. Carla, por quê? Ele gritou, tentando desesperadamente empurrar a ex-amiga, mas seus braços pareciam presos em melaço, pesados demais para se mover. Foi então que as paredes sussurraram a resposta. Vozes sobrepostas, dezenas delas, saindo do reboco rachado como um coro de vermes. Um fica, 3 saem. São as regras. A silhueta do professor, porque era ele, embora não tivesse rosto, apenas um vazio borrado, onde um rosto deveria estar, pairou sobre Marcos. Quando falou, não usou boca. O som veio de dentro da cabeça de Marcos como uma memória infectada. Jorge era o escolhido, mas sua amiga, ela fez um pacto. Trouxe vocês para pagar sua dívida. Lá fora, no corredor, Lucia agarrava Jorge, que tremia como um animal encurralado. Ele está certo, Jorge murmurou, mostrando os pulsos crivados de marcas. Sempre soubemos. Todo mundo na cidade sabe. A cada 13 anos, o internato Blackwood precisa de um aluno novo. Ou ele pega mais. Uma porta bateu em algum lugar do prédio. Depois outra. E outra. Como um coração batendo mais rápido. Marcos sentiu algo escorrer por seus dedos. O frasco de álcool que usavam para limpar as lentes das lanternas. Na escuridão, sua mão encontrou o isqueiro no bolso. Destrua o quarto. Uma voz que não era sua insistiu em seu crânio. É a única maneira. Quando a chama tocou o álcool derramado, o fogo se espalhou como um animal faminto. Não era fogo normal. Queimava azul e negro, lambendo as paredes como se estas estivessem cobertas de gasolina. E então, as paredes sangraram. Gritos que não eram humanos ecoaram pelo internato. A silhueta do professor se contorceu, seus membros se alongando em ângulos impossíveis, enquanto o fogo azul o consumia. Corram! Marcos berrou, pulando pela janela quebrada do quarto 13. O internato inteiro parecia gritar atrás deles, enquanto os 3 corriam pelo pátio, o fogo azul refletindo em poças de chuva. Ninguém olhou para trás, nem quando o portão de ferro se fechou sozinho atrás deles. Nem quando, no carro em fuga, o rádio ligou sozinho, estática cortando a música dos Bee Gees que tocava. Vocês são os novos 13. Sussurrou uma voz que não era de locutor algum. Lucia acelerou. No retrovisor, o internato Blackwood ardia em chamas silenciosas. Mas quando Marcos olhou para o vidro da janela,